Hoje vamos falar sobre leitura das Escrituras. Sabem, o apóstolo Paulo foi muito ativo na proclamação do Evangelho. A partir do momento que ele foi transformado no entendimento que havia do Evangelho, ele começou a percorrer o mundo romano, ele começou a percorrer aquelas cidades, porque tinha em si a necessidade de falar sobre algo que não era seu, que era de Jesus. Ele tinha sido transformado e sentia a necessidade de levar essa transformação à vida das outras pessoas. Ele já conhecia a palavra. Ele era um judeu que conhecia as Escrituras. Mas com Jesus, esse conhecimento foi transformado. E ao ser transformado, ele sentiu a necessidade de levar esse novo entendimento à vida das pessoas. Então Paulo começou a percorrer o Império Romano e começou a escrever muitas cartas. Paulo escreveu imensas cartas. E nós só temos, provavelmente não, nós só temos mesmo algumas cartas que foram escritas por Paulo. Uma das pessoas que Paulo conheceu nas suas viagens e a quem escreveu pelo menos 2 cartas, que é aquelas que nós temos, foi Timóteo. E a segunda carta a Timóteo tem um tema. O tema da segunda carta a Timóteo é como é que um cristão pode sobreviver em tempos de stress e pressão. Esta podia ser para hoje, certo? Podia ser escrita para nós. Como é que um cristão pode viver em tempos de pressão, de grande stress? Num mundo enlouquecido pelo ódio, pelas paixões, no meio de uma humanidade que não vê que a imoralidade que está a defender e que defende que é possível está a destruir. Como é que um cristão pode manter integridade? Como é que um cristão pode manter coerência? Como é que um cristão pode viver num mundo assim? Como é que um cristão pode viver e não ser transformado pelo mundo? Como é que o cristão pode transformar o mundo e não ser inundado pelo mundo? Ou seja, quando somos atingidos por essa pressão que o mundo tem e que nos coloca, que é sufocante, é avassaladora, como é que nós podemos viver num mundo que tenta varrer a fé para baixo do tapete? Como é que podemos viver num mundo que vive com uma pressão tão grande que a nossa fé pode não ser tida em conta, pode ser criticada e nós realmente podemos viver sufocados? Então a resposta do Paulo é dupla. Paulo tem 2 respostas para esta pergunta na segunda carta a Timóteo. Primeiro, Paulo recorda que temos de o imitar. Nós temos de imitar Paulo, porque Paulo também passou por essas pressões. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer quando estamos a viver situações de stress é olhar para as pessoas que passaram pelo mesmo. E Paulo está a dizer, eu passei pelo mesmo, por isso olhem para mim. É muito importante, quando estamos a passar por situações complicadas numa igreja, nós sabermos que não estamos sós, há pessoas que passaram pelo mesmo, nós podemos procurar ajuda, nós podemos olhar para essas pessoas. Então, Paulo diz, se estás a passar por isso, por essas situações de stress, olha para mim e imita-me. Então, como é que podemos imitar Paulo? Neste caso, podemos continuar, Paulo diz, imitar-me é continuar a ensinar a verdade. Não desistam da verdade, ensinem a verdade, sempre a verdade. Não negociem a verdade. Uma mentira, por bonita que seja, não deixa de ser uma mentira. Ensinem a verdade, sempre a verdade. Segunda coisa que Paulo diz que podemos fazer, olhando para ele, para conseguirmos sobreviver num mundo que é sufocante, é viver retamente à luz do poder de Deus. Viver retamente, não negociem os valores da retidão, à luz do poder de Deus. E a terceira coisa é confiar no Senhor, porque vai haver uma recompensa, e a recompensa não é dada pelo mundo, a recompensa é dada pelo próprio Senhor, e esse dia chegará. Então é viver à luz dessa recompensa que vamos ter. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para sobreviver num mundo que cria muita pressão é nós imitarmos aqueles que são os heróis da fé. E neste caso é imitar Paulo. A segunda coisa que Paulo nos diz que nós podemos fazer para sobreviver nos tempos de dificuldade, de grande pressão, é
esta parte é lindíssima, saturem a vossa mente com as Escrituras. Inundem a vossa mente com as Escrituras. Leiam as Escrituras, porque se saturarem a vossa mente com as Escrituras, sabem o que é que vai acontecer? Serão transformados pela palavra. Serão transformados pela palavra. E é isso que hoje vamos ver. Como é que nós podemos saturar a nossa mente com as Escrituras. E para isso vamos ler 2 Timóteo 3, 14 a 17. Diz o texto: Tu, porém, mantém-te firme naquilo que aprendeste e aceitaste confiante. Sabes bem que de quem o aprendeste e que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Este é o texto que nós temos para hoje. Amigos, é impossível tentar seguir o ritmo do coração de Jesus se não inundarmos o nosso coração e o nosso pensamento com a palavra que vem das Escrituras. Nós não vamos conseguir seguir Jesus se não conhecermos Jesus. Nós não vamos conseguir conhecer Jesus, conhecer o ritmo do coração de Jesus, aquilo que Ele espera de nós, se nós não tivermos na nossa mente a palavra de Deus. Nós evangélicos, ao longo da história, fomos muitas vezes acusados de quase sermos idólatras da Bíblia. Olhávamos para a Bíblia quase com idolatria. A Bíblia era como se fosse tão importante para nós que nós, mais do que o próprio Jesus, nós tínhamos uma adoração pela Bíblia. E na realidade isso pode ter acontecido e basta que haja pessoas legalistas para usarem a Bíblia dessa forma. De forma idólatra, que é pegar na Bíblia e tentar escrutinar formas de nós comprovarmos o nosso pensamento com aquilo que está escrito. Isso é possível. É muito possível. A Bíblia foi usada para defender as coisas mais arcaicas, mais aterradoras que podem imaginar. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus, quando olham para a Bíblia, não é isso que tentam fazer. A Bíblia é tão importante para nós porque é o único sítio onde nós podemos conhecer Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. É só na palavra que nós podemos encontrar Jesus, compreender Jesus e fazer com que, através de Jesus, a nossa mente possa encontrar o próprio Deus. Porque só através de Jesus nós podemos conhecer Deus. Só através do Filho nós podemos conhecer o Pai. E por isso nós inundamos a nossa mente com as Escrituras. É isso que nós fazemos quando lemos a Bíblia. Tentamos inundar a nossa mente com as Escrituras. E que belo será quando este bairro olhar para nós e disser: este é o povo do livro. Estes homens, estas mulheres que aqui se encontram, são o povo do livro. Eles têm as Escrituras nas mãos, eles compreendem, eles leem as Escrituras. Eles leem-nos as Escrituras. Que belo será quando formos reconhecidos dessa forma. O povo que lê as Escrituras. Porque através da leitura a nossa mente é transformada. Através da leitura a mente das pessoas que estão à nossa volta vão ser transformadas. No texto de hoje, vemos em primeiro lugar que o processo que nos pode levar a uma transformação da mente começa naquilo que Paulo diz a Timóteo. Tu, porém, mantém-te firme naquilo que aprendeste. Uma das coisas muito importantes que nós temos que saber é que para que haja transformação, nós temos que aprender. Esta é a primeira coisa que nós temos que fazer, aprender a praticar a Bíblia. Timóteo teria acesso ao Antigo Testamento, era a única palavra de Deus que havia. As Sagradas Escrituras eram feitas em rolos e seria o Antigo Testamento. Não haveria nada mais a não ser o Antigo Testamento. Haveria algumas cartas a circular, os primeiros evangelhos já estariam escritos, mas na verdade não eram Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura era o Antigo Testamento e estariam em rolos.
e eram muito caros. A maior parte das pessoas não tinha acesso a estes rolos. Então, a forma de conhecer as Escrituras, para a maior parte das pessoas, passava por frequentar as sinagogas, onde a palavra era lida e era apreendida, as pessoas iam decorando as Escrituras, e a segunda coisa era através daquilo que o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, diz que o povo tinha que fazer, que era ensinar desde pequeno as crianças qual é que era a palavra. Desde cedo, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Os pais liam, os filhos repetiam. Os pais contavam as histórias, os filhos repetiam. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos que aprender realmente e manter na nossa mente, manter-nos firmes naquilo que aprendemos. Sabem, a grande maioria das pessoas não tem memória fotográfica. E não tenho inveja de quem tem, porque é bom, mas também traz muita dor e sofrimento. Memória fotográfica é quando nós conseguimos olhar para alguma coisa e isso fica gravado na nossa mente. E ficou bom e ficou mau. Mas a maioria de nós não temos memória fotográfica. E então, para aprender, nós temos que ler, que voltar a ler, escutar, voltar a escutar, para que o pensamento que se gera na nossa mente passe a ser coerente e lógico. A partir do momento que um pensamento passa a ser coerente e lógico, é mais facilmente apreendido. E isso não vem à primeira ou à segunda, porque à primeira até pode parecer lógico, mas surgem dúvidas. Nós temos que esclarecer as dúvidas. E isso é a jornada de fé. Nós vamos conhecendo a palavra, vamos tirando as dúvidas, vamos crescendo em fé. Então, ir aprendendo, aprendendo, aprendendo. E vejam como isto é sério. Se os líderes religiosos do tempo de Jesus tivessem olhado para Jesus, escutado aquilo que Jesus estava a dizer e tivesse sido coerente para eles, pelo menos muitos deles teriam aceito aquilo que Jesus estava a dizer. Muitos deles teriam visto as suas vidas transformadas. E isso não aconteceu porque eles não cresceram no ensino. Eles não compreendiam a lógica daquilo que Jesus estava a dizer. Aliás, aquilo que Jesus dizia contra toda a lógica daquilo que eles tinham aprendido. E por isso acabaram por o crucificar numa cruz. Porque não aprenderam. Não aprenderam. Assim, quero que saibam que quando começarem a ler a Bíblia de forma regular, e não é ler a Bíblia ao domingo de manhã, é ler a Bíblia de forma regular, ler a Bíblia como método, como disciplina espiritual. Uma disciplina espiritual é algo que nós fazemos de forma regular, coerente. Quando isso começar a acontecer, vai acontecer uma coisa em cada um de vós. O vosso próprio pensamento irá mudar radicalmente. Amigos, não basta ler devocionais. Não basta ler aquilo que outros leem sobre a Bíblia. Não basta orar. Nós temos de ler a Bíblia, porque é isso que vai formatar o nosso pensamento. Todos aqueles que leem a Bíblia na esperança de encontrar Jesus vão ver a sua vida transformada. Vocês podem ler a Bíblia de forma científica, como método científico. E provavelmente a transformação pode acontecer, mas irá demorar muito mais tempo. Mas todos aqueles que leem a Bíblia para encontrar Jesus, desde Gênesis e Apocalipse, vão ver as vossas mentes serem transformadas. A forma como olham para vocês mesmos vai ser transformada. A forma como olham para os outros vai ser transformada. A forma como olham para Deus vai ser transformada. Aliás, quando começarem a ler a Bíblia, sabem o que é espantoso? Vocês vão encontrar Deus. E vão ver que o Deus que tinham na vossa mente não é o Deus que estão a encontrar naquele momento. Porque não basta escutar uma pregação ao domingo, nem que seja durante 40 anos. Vocês vão ver sempre Deus com grandes lapsos, porque vão sempre escutar aquilo que outros pensam. E vai haver sempre lapsos naquilo que são as áreas de luta e de batalha da vossa vida. Então há que ler a Bíblia. E isso vai transformar a vossa mente radicalmente. Quando começarem a ler a Bíblia, vão ver que tudo irá mudar. Serão capazes de ser mais realistas. Vão começar a compreender que muito daquilo que pensam não faz sentido. Mas muito daquilo que se faz, mesmo dentro da igreja, também pode não fazer sentido. E tudo irá mudar radicalmente. Então, vão se ajustar à realidade, de acordo com a palavra que leem. Vão detectar confusões que têm na vossa mente, provavelmente, há tempo demais. E ver que é mesmo confusões que não deviam lá estar, porque a palavra dá resposta a isso. Vão compreender que há ilusões que o mundo vos lança, que vocês não vão crer.
cair nessa ilusão, porque sabem que é uma ilusão e vão ver que há processos de transformação que vão começar a acontecer porque vão colocar-se debaixo da autoridade da palavra. Agora, têm de compreender que isso não acontecerá pegando unicamente na Bíblia e colocando na mesinha de cabeceira. Isto não vai acontecer porque tem a Bíblia aberta no hall da vossa casa para que quem entra possa ver uma Bíblia aberta. Bíblias debaixo da almofada não transformam a mente de ninguém. E também, não sei, pode dar um grande torcicólogo, uma Bíblia debaixo de uma almofada. Então, não é para isso que a Bíblia serve. A Bíblia serve para ser lida. Eu sei que hoje temos a tendência de ter sempre as últimas versões da Bíblia. E o pastor sabe o que é que diz em relação a isso. Ter uma biblioteca de livros, de Bíblias. Mas não é para isso que a Bíblia serve. A Bíblia serve para ser lida. A Bíblia, a memória que eu tenho é do meu avô com a mesma Bíblia sempre. Ele depois deu uma Bíblia, eu guardei-a e a Bíblia está completamente gasta. A Bíblia é para ser usada. E quando ela é usada, ela muda radicalmente a nossa forma de ver o mundo. Então, o melhor conselho que eu te posso dar para conseguires dar esse passo de leitura da Bíblia é: desliguem os vossos ecrãs. Desligar ecrãs. Desligar ecrãs que te envolvem. Desligar telemóvel, tablet, computador, televisão. A partir de uma hora vocês decidem: eu vou desligar os ecrãs. E sabem uma coisa espetacular? Eu vou-vos dar uma notícia: o mundo vai continuar a girar. O mundo vai continuar a girar. Sabem, quando nós não nos desligamos e dizemos: não, mas pode acontecer alguma coisa, realmente confiamos em Deus? Uma coisa é nós dizermos: bem, Sara, eu estou de plantão, temos que ter o telemóvel ligado porque podem-me ligar, é trabalho. Outra coisa é nós dizemos: não, eu não vou desligar porque porventura alguém me pode ligar. Confiamos em Deus. Confiamos que há um tempo que nós podemos estar na igreja aqui com os telemóveis desligados porque Deus cuida, e seja qual for a forma que Ele está a cuidar do que está a passar lá fora. Nós acreditamos verdadeiramente nisso. É porque se nós não conseguimos dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti durante 1 ou 2 horas porque eu quero ler a palavra, eu quero orar, eu quero estar contigo, eu quero estar com a minha família. E vou confiar em Ti porque sei que tudo o resto vai continuar a funcionar da forma como Tu desejas. Será que nós conseguimos fazer isso? É que se não conseguirmos, nós temos um problema, mas não é de leitura da palavra. É de confiança em Deus. Então, o melhor conselho que eu vos posso dar, se querem realmente começar a ler a Bíblia, é: desliguem os ecrãs. Não estou a dizer para desligarem os ecrãs durante o dia. Estou a dizer depois de jantar, 1 hora, desliguem os ecrãs. Se não têm tempo, têm que o criar. Ele não vem sozinho. Como dizíamos a semana passada, se não está na agenda, não é importante. Porque o que é importante costuma estar na agenda. Atualmente, os cristãos deixaram de ler a Bíblia de forma regular e por isso, sabem o que é que acontece quando nós deixamos de ler a Bíblia de forma regular? Deixamos de nos maravilhar com a beleza da vida. Nós deixamos de compreender que há milagres que todos os dias acontecem à nossa volta, que são milagres de Deus, e nós não os vemos porque não lemos a Bíblia, e a Bíblia nos aponta para que isso que acontece é um milagre de Deus. Eu não sei se vocês têm a noção, mas sempre que o sol nasce é um milagre de Deus. E se não acham que é um milagre, então vão para a ciência e vão tentar justificar como é que isso acontece cientificamente. E quando compreenderem como é que isso acontece cientificamente, vão ver que é um enorme milagre. Mas nós damos por garantido que o sol vai nascer. Nós damos por garantido que um bebê vai nascer. Nós damos por garantido muitas coisas. E não conseguimos ver o milagre da vida acontecer todos os dias à nossa volta. E isso é porque nós não lemos a Bíblia. Realmente é mais fácil ficar sentado em frente a um computador. É mais fácil ficarmos sentados em frente a uma televisão. Porque nos entretém, nós gostamos de ser entretidos. Nós gostamos de
que alguém faça o trabalho por nós. Gostamos de desligar o cérebro e sermos entretidos. Mas quando chegarmos à eternidade, eu não sei qual é a série que vocês vão lembrar quando estiverem diante de Deus. Nem o livro. Mas há uma coisa que a Bíblia diz que é eterna. Sabem o que é? Falem de Deus, Deus não vale. É a palavra. A palavra de Deus é eterna. No dia em que saímos deste mundo, em que o nosso corpo glorificado renascer, há uma coisa que nós nos vamos lembrar ou não. A palavra de Deus. Porque a palavra é eterna. Por isso, deixa-me exortar-te. Lê a Bíblia. Preenche, inunda a tua mente com a Bíblia. Inunda a tua mente com as histórias da Bíblia. Inunda a tua mente com Jesus. Porém, não basta aprender o que está escrito. E é isso que Paulo também diz a Timóteo. Paulo diz, mantém-te firme naquilo que aprendeste e aceitaste confiante. Mantém-te firme naquilo que aprendeste. Naquilo que creram. Sabem, dificilmente acreditamos em algo que não praticamos. É difícil nós acreditarmos em algo que não praticamos. O processo começa na mente, a ser instruída, depois passa para o coração, onde é envolta com sentimentos, e depois passa para a prática. Se não chega à prática é porque não foi moldada pelo coração, nem pensada na mente. O apóstolo Paulo então sugere como é que nós podemos fazer isso. Porque a pergunta que vocês podem lançar agora é, tudo bem, isto é tudo muito lindo, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou inundar a minha mente com as Sagradas Escrituras? O apóstolo Paulo sabe que esse é um problema também que Timóteo tinha e ele responde a Timóteo. Primeiro, as Escrituras chegaram até Timóteo através de pessoas de confiança. Diz o texto, sabes bem de quem o aprendeste. Eu sei que às vezes desvalorizamos aquelas pessoas que são pais, mães, avós, tios, amigos de alguma idade que nasceram dentro da palavra. Nós desvalorizamos isso. E isso vê-se de uma forma muito simples. Nós desvalorizamos o tempo que passamos com eles. Damos um beijinho, olá, tudo bem, seguimos viagem. E aqui temos que dizer, como igreja, nós temos esse vazio. A igreja ficou muito jovem e nós não temos muitas pessoas de alguma idade, ainda temos algumas. E nós precisamos nos aproximar dessas pessoas porque elas cresceram dentro da palavra. Então, por favor, escutem Paulo escrever a Timóteo, cheguem-se ao pé de pessoas de confiança e que cresceram dentro da palavra. Saibam de quem aprenderam aquilo que estão a dizer. Porque nós olhamos para as pessoas e elas são de confiança. Nós sabemos que elas dão testemunho daquilo que vivem. Uma das coisas que ajuda a nós confiarmos em Deus e a confiarmos na Bíblia é recebermos esse ensino de pessoas que são idóneas. Sejam professores de escola dominical. Lembram-se das pessoas de escola dominical que tiveram? Honrem as pessoas. Mesmo que já não estejam vivas, honrem essas pessoas. Honrem os líderes de igreja que tiveram. Honrem. Alguns ainda estão vivos, já são de alguma idade. Liguem-lhes, falem com eles, porque eles foram aqueles que viveram para que vocês hoje possam estar sentados neste lugar a aprender a palavra. Podem já não concordar com eles, pode ter sido num momento diferente, mas eles deram a sua vida para que vocês pudessem conhecer a palavra. No caso de Timóteo, estas pessoas eram Eunice, a sua mãe, e a sua avó Loide. Estes foram os canais que Deus usou para que Timóteo conhecesse a palavra. E Paulo diz, não te esqueças dessas pessoas. Tu sabes de quem aprendeste. Olha para essas pessoas. Então, vocês também, igreja, amigos, olhem para as pessoas com quem aprenderam. Porque, tal como Paulo teve um grande impacto em Timóteo, vocês também tiveram pessoas que tiveram um impacto convosco, honrem as pessoas. Vocês sabem de quem aprenderam. E talvez esse seja o grande problema da sociedade dos dias de hoje. Nós temos muitos sites, há pessoas que falam muito bem, mas não há a prática de pessoas saberem de quem aprenderam. Porque pescamos. Andamos a pescar na internet, andamos a pescar em igreja, aquilo que mais nos dá, enche o nosso ego e o nosso orgulho, mas nós não sabemos de quem aprendemos. Segunda coisa que Paulo diz a Timóteo é, aprendeste desde cedo. Amigos, nós temos que ensinar as nossas crianças desde cedo, as pessoas que nos rodeiam. Sabem, qualquer criança tem muita facilidade em aprender as verdades de Deus, mas também sabem uma coisa, também tem muitas facilidades em aprender tudo o resto.
Então nós, desde muito cedo, nós temos que começar a ensinar a palavra. Nós temos que ensinar as histórias, nós temos que ensinar a orar. Se não o fizermos, crianças que passam 8 horas por dia numa escola vão aprender aquilo que é ensinado pelos amigos, por aquilo que os amigos veem, pelos professores, mas não por nós. E 1 hora, ou 2, ou 3 de igreja por semana não é suficiente. E quem diz crianças, diz jovens. Nós somos responsáveis por todos aqueles que vivem debaixo do nosso teto. No dia que não quiserem ver debaixo do nosso teto, é responsabilidade sua. Até lá é responsabilidade nossa, de ensinar a palavra. Que coisa mais bela será quando as nossas crianças crescerem e tiverem um imaginário bíblico dentro da sua mente. Amigos, não é para causar pressão ou dizer que agiram mal, é dizer, é o momento de transformarmos a nossa forma de agir. Este é o momento de mudarmos. Este é o momento. E então Paulo descreve o resultado daquilo que acontece quando nós aprendemos a crer nas Escrituras. Sabem qual é que é o resultado? Sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação. Coisa extraordinária. Se nós vivermos assim, nós estamos a ensinar as pessoas que estão à nossa volta. Cada um de vós, ao ler a Bíblia, está a encontrar a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Se lermos a palavra. O efeito das Escrituras é transformar-nos e salvar-nos. Sabem, todo mundo tem esperanças. Todo mundo tem esperanças, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem ideais. Mas a menos que nós foquemos a nossa atenção nas Sagradas Escrituras, os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas esperanças, rapidamente vão cair naquilo que é uma autodestruição porque não estão a ser orientadas pela palavra de Deus. E é muito fácil cair em falta de esperança. É muito fácil cair em desespero. É muito fácil cair em solidão. A Bíblia permite que isso não aconteça. Dá-nos sabedoria para que nós possamos encontrar o acesso à salvação. Aqui quero deixar claro que não são as Escrituras que salvam. Ler as Escrituras não salva ninguém. Hoje em dia, há excelentes professores de Bíblia que são ateus. Ensinam Bíblia porque ensinam de forma científica. É possível. Não é a Bíblia que salva. Quem salva é Jesus. Mas a Bíblia tem o condão de nos encaminhar para Jesus. Então, ler a palavra. Não vale a pena ler a Bíblia se não virmos a quem ela aponta. Quando lemos a Bíblia, seja Gênesis ou Apocalipse, o que nós queremos encontrar é Jesus. Nós não estamos a ler a Bíblia para ver como é que os israelitas saíram do Egito. Nós estamos a ler a Bíblia para ver como é que os israelitas saem do Egito e se manifesta a gloriosa presença de Jesus na nossa vida. Nós não estamos a ler o livro de Jó para ver que a vida é miserável. Nós estamos a ler o livro de Jó para ver que na mais profunda da nossa miséria, Jesus continua presente na nossa vida. Nós não lemos a Bíblia para ler a Bíblia somente naquilo que aconteceu na parte histórica. Nós lemos a Bíblia para encontrar Jesus. A razão pela qual nós fazemos isso é aquela que Tiago também diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Na realidade, este verso está um bocadinho... ele podia ser traduzido de outra forma. Porque, na realidade, a palavra que é usada para inspirar é exatamente o contrário. A palavra é o sopro de Deus. Na realidade, toda a Escritura não é inspirada por Deus. Toda a Escritura é expirada por Deus. Porque quando dizemos, não, toda a Bíblia é inspirada por Deus, nós dizemos, bem, mas a inspiração às vezes pode correr mal, não é? Porque nós podemos não escutar bem aquilo que Deus está a dizer. Então ela foi inspirada, mas não é totalmente certa. Não, ela não foi inspirada. Os homens não foram inspirados por Deus. A palavra foi expirada. Tal como no livro de Gênesis, o homem foi criado pelo sopro de Deus e do barro se formou o homem, a Escritura também foi soprada por Deus e do seu sopro nasceu a Escritura. É por isso que ela é infalível. É porque o sopro de Deus, ela não inspirou homens que na sua humanidade fizeram aquilo que podiam. Ela foi expirada literalmente. A Bíblia foi criada por Deus. Inspirada por Deus. Ela é o sopro de Deus para as nossas vidas.
E é por isso que ela deve ser lida, é porque é a melhor forma de nós compreendermos quem é Deus, porque é o seu sopro escrito para nós. A Bíblia então diz-nos 4 coisas que todos os que leem e creem nela devem fazer. Ou que vai acontecer a quem lê este sopro de Deus. Primeiro, a Bíblia vai ensinar-te. A Bíblia vai instruir a tua mente, como ninguém irá conseguir fazê-lo. Ela vai ensinar-te. Ela dir-te-á coisas sobre ti próprio, que tu não conheces. Ela vai dizer-te coisas sobre a natureza, a tua natureza, que tu tendes a negar. Ela vai dizer-te coisas sobre a natureza de Deus, que tu não compreendes porque começas a ver Deus da forma como o mundo vê Deus. Lendo a Bíblia, tu vais conhecer a própria natureza de Deus, mas também, ao ver isso, vais compreender que a forma como vais poder agir no mundo em que vives, porque vais conhecer a natureza do próprio mundo. Amigos, a Bíblia vai dar respostas extraordinárias se cada um de vós conseguir saber fazer as perguntas certas. O problema é que nós às vezes fazemos as perguntas erradas, mas quanto mais lermos a Bíblia, mais vamos saber a fazer as perguntas certas para ter as respostas. Então a Bíblia primeiro, a Escritura é inspirada por Deus, é a palavra de Deus que é vertida sobre ti e vai ensinar-te. A segunda coisa que a Bíblia vai fazer é convencer. A palavra que aparece no original não é convencer, é condenar. Agora, calma, porque quanto vocês já não tiveram a experiência de estarem a fazer uma coisa que acham que é certo e começam a ler a Bíblia e começam... afinal, não era tão certo como eu pensava. É isso que a Bíblia faz. A Bíblia dá-nos a consciência que coisas que nós achamos que são certas e corretas, a Bíblia vai dizer que não são certas nem corretas. Por isso ela vai convencer-nos de que aquilo que estamos a fazer não é certo. Então de repente a Bíblia diz, há que mudar. Convence-nos a mudar porque ela diz que é errado. E este é um dos principais pontos pelos quais nós não lemos a Bíblia. Porque sabemos que se começarmos a ler a Bíblia, há coisas que nós vamos ter que mudar na nossa forma de ser. E nós não estamos ainda dispostos a mudar. A terceira coisa que a Bíblia faz é corrigir. Então, não somente a Bíblia te vai convencer daquilo que é errado, como a Bíblia te vai dizer como é que podes fazer bem. Isso é a correção. Ela vai te dizer como é que tu erraste, mas não te vai deixar aí. Vai dizer, o que fazes é errado. Ela vai dizer como é que tu podes fazer bem. E vai nos mostrar a viver de forma correta e justa. E a terceira coisa é exatamente isso. Finalmente a Bíblia vai educar. A tradução literal seria instruir na justiça. A Bíblia vai te instruir na justiça. Amigos, vivemos num mundo caído. Num mundo cheio de injustiças nas mais diferentes áreas que podem imaginar. A injustiça está presente na sociedade. E a Bíblia é o local onde nós podemos ir para encontrar a forma de viver de forma justa, de forma correta. Se assim fizermos, sabem o que é que diz o texto? Se procurarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é que vai acontecer? Tudo mais nos será acrescentado. Tudo aquilo que precisamos vai ser, não é tudo aquilo que queremos. É tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que Deus quer para nós vai ser acrescentado. E nós temos medo que isso aconteça. Porque nós queremos aquilo que queremos, não aquilo que Deus quer para nós. Certo? Agora era bom dizer que não, mas nós dizemos que sim. Nós queremos, nós projetamos, nós não perguntamos a Deus. E não é no meio do caminho que dizemos, se calhar agora é melhor perguntarmos. Não. Porque não lemos. Porque não compreendemos a natureza de Deus nem a nossa. Porque criamos sonhos que são nossos e não de Deus. Não esperamos o tempo de Deus para reagir e para agir. Então o versículo 17, o último versículo, diz-nos o que vai acontecer na nossa vida se levarmos a sério a nossa relação com a palavra. Se nós levarmos a sério a nossa relação com a palavra, há uma consequência. A fim de que quem serve a Deus, se nós lemos a Bíblia, se nós procurarmos Jesus na palavra, se nós deixarmos que a Bíblia nos fale, nos ensine, nos corrija, nos convença, nos faça procurar a justiça, então, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Realmente andamos perdidos quando não lemos a Bíblia. Nós nem sabemos que andamos perdidos, mas andamos perdidos se não lermos a Bíblia.
Então a nossa vida começa a desmoronar e nós não temos respostas. Então vêm os problemas emocionais e nós procuramos ajuda. Vêm os problemas espirituais e nós procuramos ajuda. Vêm os problemas financeiros e nós procuramos ajuda. Tudo profissionais. Vem todo o género de problemas, nós procuramos ajuda. Vem o problema laboral, nós procuramos ajuda. É só problemas e nós procuramos ajudas. Técnicos, mais técnicos, mais técnicos. E nada disso é mau. Mas nunca vamos ter a resposta se não começarmos na palavra de Deus. Porque vai sempre faltar o principal. Nós chegamos a esse ponto devido às nossas escolhas. E as nossas escolhas só vão mudar quando a nossa mente for transformada. E a nossa mente só vai ser transformada quando nós lemos a palavra. Nós podemos conhecer todas as técnicas. Nós podemos conhecer como sair das adições. Nós podemos saber como sair de relacionamentos tóxicos. Nós podemos sair de tudo aquilo que possam imaginar, de trabalhos que nos estão a magoar. Mas se a nossa mente não é transformada, vamos cair no mesmo erro lá à frente. Porque conhecemos as técnicas, conhecemos a teoria, mas não faz parte de nós, porque não conhecemos a palavra de Deus. Ao ler a Bíblia, cada um de nós caminha para a perfeição, para ser perfeito, para ser pleno, e para fazer as boas obras de Deus, em Cristo Jesus. O mundo está constantemente à procura da plenitude. Estamos sempre à procura do próximo guru. Quem vai ser o próximo Messias? Quem vai ser o Messias que vai vir atualmente para nos salvar da crise financeira? Quem vai ser o Messias para vir nos salvar do sistema político? Quem vai ser o Messias para nos salvar do que quer que seja? Nós estamos sempre à procura de Messias. Pessoas que venham para nos salvar. E o que nós precisamos é de voltar à palavra. Porque a salvação já nos foi dada em Cristo Jesus. E o mundo vai ser sempre o mundo. E a salvação só é encontrada em Cristo. Há um local onde nós não precisamos fazer esforços financeiros, não precisamos de gastar uma fortuna para nos dizerem quem nós somos. Há um local onde nós podemos descobrir como tratar os nossos colegas de trabalho. Há um local para nos dizer como é que nós devemos viver dentro da família. Há um local que nós podemos procurar para ter uma vida transformada e chama-se Bíblia. Bíblia. Leitura da palavra. Inundarmos a nossa mente com a palavra. Pessoalmente, então, eu recomendo-vos. Leiam a Bíblia. Não tenham medo de ler a Bíblia. Não tenham medo de ler a Bíblia. Se a vossa mente e o vosso coração ficarem saturados da sabedoria do livro, da palavra, irão compreender então, nós temos dito sempre isso, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Se nós saturarmos a nossa mente com a palavra, nós vamos compreender o que é bom, agradável e perfeito. E não só para nós, para aqueles que nos rodeiam. Para o nosso filho de 5 anos ou para o nosso pai de 90. Para o nosso colega de trabalho extremamente inconveniente. Ou para a pessoa que encontramos na rua. Se nós saturarmos a nossa mente com a palavra, nós vamos saber o que fazer. Sim, não vai ser aquilo que nós queremos. Garanto-vos, não vai ser aquilo que nós queremos. Seja um grande projeto que não foi colocado aos pés de Jesus, coloca a hipótese de Jesus dizer não é bem isso que eu quero partir. Mas o ganho não tem nada a ver com aquilo que nós conseguimos imaginar. Porque quando nos colocamos aos pés de Jesus, quando aprendemos a ler a Bíblia, as promessas de Deus que estão na própria Bíblia vão fazer-se real na nossa vida. E a nossa vida vai ser extraordinária, porque as promessas de Deus vão ser cumpridas. E a eternidade vai ser o nosso galardão. E vamos viver este mundo com os olhos colocados na meta. Os nossos filhos, ultimamente, nos últimos 2 meses, não param de falar sobre a volta de Jesus. Estão sempre a dizer, mas isso só vai acontecer, bem, se Jesus não voltar entretanto. E ao início isso incomodava-me porque eles não paravam de falar sobre isso até que... Isso, que falta de humildade. Tomara eu viver todos os dias com o mesmo pensamento. Sim, irmãos, estaremos juntos para a semana, se Jesus não voltar entretanto. E se voltar entretanto, estaremos juntos na eternidade.